Olá pessoal, voltamos aí, depois de uma breve pausa, e vamos dar continuidade ao nosso tema sobre urbanização. Não saia daí! Um outro fenômeno que eu quero apresentar, que é típico das áreas urbanas, é o fenômeno da inversão térmica. Muito bem, como é que funciona esse fenômeno? Em função da impermeabilização do solo, em função do asfalto, o calor é absorvido durante o dia. Perdem calor à noite, de madrugada e pela manhã, as camadas de ar estão frias. Então, durante o dia, na medida que o solo recebe insolação, a camada de ar mais próxima do mesmo, ainda abaixo da camada de ar frio, recebe calor. Só que aí, quando ela se encosta com a camada fria que está logo acima, ela perde calor e não sobe. Então, o ar fica estagnado. O que deveria acontecer é o ar próximo do solo se aquece e deveria subir e levar consigo toda a poluição, poeira que for necessário. Mas com a inversão térmica isso não acontece. Esse ar estacionado acumula cada vez mais poluentes, como monóxido de carbono e poeira, e prejudicando a saúde da população. Então observa bem esse esquema, que mostra de um lado o que acontece no lado esquerdo, o que acontece quando não temos inversão térmica, e do lado direito o que acontece quando temos inversão térmica. No lado esquerdo nós temos um fluxo normal. O ar embaixo está mais quente, o que ele faz? Ele sobe, vai subindo, sobe e leva consigo todas as partículas de poeira, as partículas de fumaça, de monóxido de carbono para o alto, aliviando um pouco aí o ar de quem vive aí na cidade. Agora, quando temos o processo de inversão térmica, o ar frio ele fica muito mais tempo próximo do solo. E mesmo que venha o sol, e esquentando ali um pouquinho o solo, mesmo assim o ar que fica quente pertinho do solo, ele não consegue, ele não tem força de romper com o ar frio e ele acaba perdendo calor também. E aí o que acontece? Esse ar fica estagnado. E na medida que o tempo vai passando, com os carros passando, por exemplo, mais fumaça fica acontecendo e as fumaças ficam ali presas, próximos ao solo, e aí nós temos aí grandes problemas no que diz respeito à saúde das pessoas. Então, isso é um problema muito sério, que é o problema da inversão térmica. Poluição das águas, uma outra questão que é um grande desafio para os gestores das cidades, como resolver essa questão. Então, geralmente, o que vai poluir a água? Geralmente, vazamentos de sobras de materiais das indústrias, o vazamento do chorume, que é um líquido denso, altamente poluidor, proveniente do lixo das ruas. E esse chorume, esse líquido, inclusive, ele tem um cheiro muito ruim, ele vai penetrando e vai chegando ao lençol freático, contaminando o lençol freático. A contaminação originada pela própria chuva ácida também é um problema que vai provocar a poluição das águas e, é claro, o lançamento de esgoto sem tratamento. São alguns problemas muito sérios que vão gerar a poluição da própria água que nós bebemos ou a água que nós deveríamos beber. Hoje nós temos exemplos de rios. São Paulo, por exemplo, nós temos um grande rio que é chamado Rio Tietê, mas que não serve para o abastecimento em função do alto nível de poluição em que ele está nesse momento. Então, esse é um problema. O outro problema que eu gostaria de apresentar é a gestão do lixo. Nós geramos muito lixo. É muito importante termos profissionais empenhados em pensar como reaproveitar determinados tipos de lixo e como depositar outros tipos de lixo sem que isso gere doença para a população. Então a gestão do lixo é um grande desafio. Então observa bem, principalmente em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, a metade do lixo produzido não é coletada. E quando o lixo não é coletado, ele fica lá, parado, contaminando o solo e também contaminando a água. Segundo a ONU, em 2016, o planeta produziu por ano 1,3 bilhões de toneladas. É possível que em 2025 o mundo produza 2 milhões de toneladas. Olha só o peso da responsabilidade. Aterros sanitários pode ser uma solução, em que o lixo ele é depositado e compactado em camadas e o solo é protegido pelo chorume. Mas esses aterros também podem gerar gás que pode ser aproveitado também para gerar energia. Em muitas cidades do mundo e do Brasil ainda ocorre o descarte inadequado do lixo.
principalmente lixões a céu aberto. E isso causa seríssimos problemas de saúde para a população no entorno, além de poluírem as águas subterrâneas. E é um problema muito sério porque as doenças que são geradas ali podem se proliferar com muita facilidade e isso acaba gerando mais impactos, por exemplo, para a saúde pública, né? Uma das causas, né, dessa grande quantidade de lixo gerado está no nível de consumo da população, que nós chamamos de consumismo, né? Também está ligado ao tipo de material que as embalagens são feitas, né? Muitas vezes esses materiais são difíceis de serem degradados pelo tempo e também, é claro, o desperdício, né, que acaba gerando uma quantidade enorme de lixo aí, ok? Muito bem, aí chegamos praticamente no último ponto da nossa segunda videoaula sobre urbanização, onde nós vamos fechar falando justamente sobre essa possibilidade aí, gente, da implementação de cidades sustentáveis, né? Talvez isso seja assim um sonho de muitos profissionais, né? De muitos gestores, inclusive, né? De como você implementar as cidades sustentáveis. Então existem algumas soluções. Primeiro, uso de fontes de energias renováveis. Um exemplo, a energia solar e a energia eólica, que pode ser utilizada no lugar da própria energia elétrica produzida por hidrelétricas, por exemplo, né? Mas ainda há entraves para a implantação desse tipo de energia, né? Para os painéis, por exemplo, de produção de energia solar, produção de energia elétrica a partir da energia solar, ainda seriam muito caros. Também a implementação da coleta seletiva do lixo, né? Separar, por exemplo, do lixo orgânico, aquele lixo que pode ser reciclado, né? De um lado você tem o alumínio, né? Você tem os plásticos, você tem o papel, que são aí alguns materiais que podem ser reaproveitados. E se eu faço a coleta seletiva já desde casa, se o poder público já realiza a coleta seletiva, já facilita muito, né? A coleta desses materiais na rua, né? E também a separação desses materiais para que possam ser enviados para usinas de reciclagem, por exemplo. Reuso das águas pluviais, principalmente, né, no caso aí estamos falando das águas da chuva, para serem utilizadas, né, nas próprias casas, né, para lavar alguma coisa, lavar roupa, né, tentando aí amenizar um pouco a pressão, né, do abastecimento de água oficial. Planejamento urbano, isso aí é um elemento fundamental. Não tem como pensar em gestão de cidade se você não planeja. Você tem que planejar. Como é que eu quero que a minha cidade esteja daqui a 10, 15 anos? Só dá para fazer isso se fizermos, né, de forma coletiva um planejamento urbano. Incentivar a produção de alimentos no entorno das cidades, né, criando ali cinturões verdes para evitar o uso em massa de transportes tradicionais a longa distância, né? Como assim? Você tentar incentivar que as pessoas no entorno das regiões centrais possam cultivar hortaliças, né? Hortifruti granjeiros, para que sirvam, né, para abastecer a população da cidade. Assim eu não vou precisar de transportar esses mesmos produtos de longas distâncias, né, utilizando aí caminhões, por exemplo. Então é uma solução muito interessante, é claro, além de baratear um pouco o custo, né, dos alimentos. Implementar a carona solidária, né? Nós temos um grande problema de transporte público, né? São transportes muito cheios, muitas vezes os ônibus estão velhos, sucateados, né? E isso acaba, de certa forma, fazendo com que as pessoas busquem uma outra alternativa e acabam usando como alternativa um carro. Mas o grande problema é que o carro é altamente poluidor e aí, se todos os habitantes tiverem um carro, não há via suficiente para suportar. Daí surgem os grandes congestionamentos de carro, né? Então, para tentar amenizar um pouco isso, por que não? Se um carro cabe 4 ou 5 pessoas, por que não você dá aí mais carona para mais 4 pessoas, né? Tentando aliviar um pouco aí a quantidade de carros nas vias. Ampliar as ciclovias e o uso de bicicletas, né? É muito importante isso, né? Que a bicicleta ela pode ser utilizada para você fazer muitas coisas, né? Talvez não a longas distâncias, mas para médias distâncias. E elas não geram poluição, né? Então aí, se o poder público quer incentivar que as pessoas utilizem a bicicleta, por que não então construir mais vias específicas para as bicicletas? No caso, são as ciclovias. Uma outra coisa importante
que nós falamos aqui ao longo da aula é a necessidade de substituir o asfalto por blocos permeáveis, que permitam a infiltração da água na chuva, minimizando principalmente os alagamentos. Quando chegamos em determinadas épocas do ano, geralmente acontece aí chuvas torrenciais, e essas chuvas muito fortes, se elas caem nas grandes cidades cheias de asfalto, às vezes os sistemas não dão conta, de drenar toda aquela água. Às vezes esses sistemas de drenagem estão todos poluídos, estão cheios de lixo, gerando aí então muitos alagamentos, muitos transtornos. Talvez seria mais interessante, em vez de utilizar o asfalto, utilizar um tipo de pavimentação que permita o processo de infiltração dessa água, para que não tenha aí tanto acúmulo de água de chuva. Então chegamos aí nas considerações finais, para encerrar aqui a nossa aula e o nosso tema de urbanização. Espero que vocês tenham gostado. Uma das questões que eu gostaria de deixar é justamente essa questão aí. Ainda não existem cidades atuais perfeitas, porém, isso não impede que os atuais gestores públicos se organizem e tirem do papel as medidas que evitem mais transtornos para a vida das pessoas da cidade. Uma das legislações que merece atenção é o Estatuto das Cidades, que obrigam as prefeituras a adotarem medidas mais saudáveis para as cidades. Será que a sua prefeitura da sua cidade está atenta ao que diz o Estatuto da Cidade? Eu acho que vale a pena você buscar essa legislação, ela está disponível na internet com facilidade, para que você possa entender quais são as responsabilidades e compromissos dos gestores públicos para tornar a vida nas cidades muito melhor, com muito mais qualidade. É isso aí, gente. Terminamos então a nossa última aula sobre urbanização. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvida, deixa aqui na descrição, façam os exercícios e até breve.